a mais um programa Diego de Oxóssi. Mais uma vez o carinho, a confiança e a companhia de cada um de vocês que me acompanha todas as espiritualidade e pela fanpage Diego de Oxóssi. Então, para você que já está assistindo lá na fanpage, curte o post, compartilha e vem com a gente descobrir um pouco mais sobre a magia e os segredos do universo dos orixás. O candomblé, a umbanda, a jurema. O nosso tema de hoje é exatamente esse, né? Tantos caminhos para seguir a espiritualidade afro-brasileira e muitas vezes a gente acaba ficando em dúvida, né, de qual é a melhor tradição, de qual é o melhor caminho para a gente comentar com vocês quem está no mute. Antes disso, opa, entrou a... Mudo, me perdoem, mas voltando eu quero agradecer a Diego de Oxóssi essa semana. Por 1 hora. E para você que me meu pai Charles de Logum Edé, a benção, meu pai. Né, Nicole Costa, Oswaldo Martins. Muito bem-vindas. A gente já está então com a live rolando, né? Começou e eu quero então trazer, antes da gente falar sobre o tema da semana, no início do programa, né? O nosso tema hoje é Umbanda, Candomblé, Ifá. E agora, que tradição eu vou seguir? Primeira coisa que a gente tem que saber antes de escolher um caminho, antes de escolher, né, uma tradição religiosa para seguir a nossa espiritualidade, para trabalhar e desenvolver a nossa espiritualidade, é preciso estudar, é preciso pesquisar, é preciso ler, é preciso saber onde você está entrando. As fontes de aprendizado, né? Claro que a prática da religião, o fundamento da religião, o segredo que faz o orixá, né, nascer, que traz o culto ao orixá, que faz o culto ao orixá ser verdadeiro, de forma nenhuma isso você vai aprender em livro. De forma nenhuma. Nenhum livro sério, nenhum livro verdadeiro vai te ensinar fundamento, né? Fundamento a gente aprende dentro do terreiro. Fundamento a gente aprende dentro do terreiro. Agora, o mais importante de tudo é pesquisar antes de entrar. É saber que caminho é esse que você está trilhando, é saber que tradição é essa que você está buscando. E para isso existem muitos bons livros no mercado. Existem muitos bons livros no mercado, existe muito material bacana pra caramba para você conhecer um pouco mais sobre o que é a Umbanda, o que é o Candomblé, o que é o culto de Ifá, né? Como se dão as relações dentro de cada uma dessas religiões. E eu tenho a grata surpresa, eu quero trazer hoje para vocês também uma grata surpresa. O pessoal está reclamando que está travando muito a transmissão. Como é que está a internet aqui? Tá boa, o pior que tá aqui tá muito bom. Deixa eu falar com... O pessoal está reclamando que está travando demais.
Matheus, vem cá. Bom, voltando, pessoal, eu quero trazer para vocês também a grata surpresa de que nós estaremos, a Arolê Cultural, a editora Arolê Cultural, né, a editora da qual eu sou o primeiro escritor e o editor responsável, nós vamos estar na Bienal do Livro de São Paulo, entre os dias 3 e 12 de agosto, acho que agora voltou, entre os dias 13 e 12 de agosto, nós estaremos com o stand da Arolê Cultural na Bienal do Livro de São Paulo, a maior feira do livro da América Latina. A maior feira do livro da América Latina, e nós vamos estar lá com um stand temático, um stand com o altar para os nossos guardiões e pombagiras, né, Exus e pombagiras, um stand temático com o altar para os nossos orixás, para os nossos caboclos. Então, quem quiser receber as novidades sobre a participação na Bienal do Livro de São Paulo, quiser concorrer a ingressos para o evento e ainda receber uma série de novidades e presentes especiais que a gente está preparando para lá, até lá, entra no site www.arolecultural.com.br e faz o seu cadastro. Você já vai começar a receber alguns e-mails, algumas notícias sobre as nossas indicações de livros, sobre os nossos lançamentos até agosto, que é o mês da Bienal do Livro de São Paulo, e que nós vamos estar lá. Mas o nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje, né, é Umbanda, Candomblé, Ifá. E agora, para onde eu vou? E antes da gente falar sobre como escolher o seu caminho espiritual, Pretinha, minha irmã querida, benção, seja bem-vinda ao nosso programa. Acabei de ver o seu oi aqui. Antes da gente falar sobre como escolher o seu caminho espiritual, como decidir, né, qual tradição você vai trilhar, é preciso, acima de tudo, entender as diferenças entre cada uma delas, né? E para isso a gente precisa voltar um pouco no tempo, voltar lá em meados do século XVI e XVII, lá no tempo da escravidão brasileira, lá no tempo do Brasil colônia, né, para entender a origem de cada uma dessas religiões. Então vamos lá. Talvez a mais conhecida dessas três, entre Umbanda, Candomblé e Ifá, talvez a mais conhecida seja realmente a Umbanda. E aí a gente precisa entender que a Umbanda, assim como o Candomblé, é uma religião genuinamente brasileira. Genuinamente brasileira, fundada aqui no Brasil, com base em tradições ancestrais, com base em tradições que vieram, né, de outras com base espírita. É uma religião com base no kardecismo francês, que chega no Brasil no início do século XX, recebe influências do candomblé que já existia aqui desde o século XVII e passa então em 1908, a partir do grito de liberdade, né, do caboclo das Sete Encruzilhadas, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, se funda a Umbanda e a partir dali a religião começa a crescer, a tomar forma. Agora, uma coisa que precisa ficar muito clara, né, e por isso o tema do nosso programa de hoje, é que a Umbanda cultua as entidades espirituais. A Umbanda é uma religião de base espírita, inclusive de base kardecista. Independente do segmento, independente da subdivisão, da linha de trabalho de cada Umbanda, cada terreiro, cada casa tem a sua linha de trabalho, mas independente disso, é preciso entender o que cada religião acredita. Porque o Candomblé, a Umbanda e o Ifá parecem muitas vezes a mesma coisa, né? Parece que tudo mexe com orixá, é tudo macumba. E a gente é tudo macumbeiro mesmo. A gente é tudo macumbeiro mesmo. Então, olha, o pessoal aqui da rádio tá me olhando meio apavorado. Eu sei tocar tabaco. Mas a gente é. Tem muita gente que se incomoda com a expressão macumbeiro, mas, gente, Candomblé, Umbanda, Ifá, Jurema, Tambor de Mina, a gente é tudo macumbeiro, sim. A questão é que cada uma dessas vertentes, cada uma dessas religiões, são justamente religiões diferentes, com origens diferentes, com crenças diferentes, né? E, portanto, saber no que cada uma delas acredita,
de que maneira cada uma delas lida com as questões espirituais, com o mundo espiritual, é muito importante. E por isso eu estava comentando, né? A Umbanda é, por excelência, uma religião de trato às entidades espirituais. As entidades são espíritos que já, assim como eu, assim como todo o pessoal que está aqui na rádio, que está aqui na Espiral, todo o pessoal que está me assistindo, né, já tiveram vida encarnada. Então, primeiro ponto, Umbanda cultua, né, presta culto, trabalha, conhece o segredo das entidades espirituais. São espíritos que já tiveram vida encarnada, como nós, acabaram falecendo, assim como todos nós vamos uma hora ou outra falecer, e que isso aconteça daqui muitos e muitos anos, e por uma questão de evolução espiritual, de missão espiritual, recebem, né, o direito de retornar à Terra através da incorporação. A incorporação da entidade no médium de trabalho da Umbanda é que vai dar a base dessa religião, né? E a Umbanda é formada por diversas linhas, por diversas falanges desses espíritos. Vamos chamar assim, diversos tipos de entidade, né? Então nós vamos ter na Umbanda os Exus, as Pombagiras, como assim? Mas eu quero ter uma só, ou eu quero ter todas, ou qual é a minha? Né? A grande questão é entender que como cada uma dessas entidades foram encarnados como nós, são espíritos, né, que desencarnaram e que agora voltam através da incorporação, cada um deles teve histórias de vida diferente, né, nasceu numa região do país, teve uma formação cultural, teve uma formação social, algumas nasceram no sertão, outras nasceram em tribos indígenas, outras são, né, nasceram como africanos e vieram escravizados para o Brasil, acabaram se tornando os pretos velhos, ou são descendentes desses africanos que vieram para cá. Então, cada espírito, cada pessoa, quando viveu, teve a sua história de vida, a sua origem, né, a sua origem geográfica, a sua origem social, e com isso foi se formando, foi aprendendo, foi crescendo e, nesse caso da Umbanda, alguns desses espíritos recebem esse direito de voltar, né, para continuar num processo de, lembre-se bem, dentro da ótica espírita kardecista, continuar num processo de evolução espiritual. Então, dentro da Umbanda, no olhar da Umbanda, dentro do fundamento da Umbanda, esses espíritos que estão no céu, para a gente não complicar mais a conversa, esses espíritos que estão, né, no astral, que estão no outro lado da vida, tá, recebem o direito de voltar à Terra através do fenômeno da incorporação para continuarem a sua evolução espiritual. Né? Então, a entidade precisa, dentro da ótica da Umbanda, evoluir espiritualmente e, ao incorporar e ao seguir os fundamentos e os trabalhos da Umbanda, também permite que o médium, né, que o frequentador, que o fiel, que o iniciado, né, que o umbandista também evolua espiritualmente. Isso é Umbanda. A Umbanda presta culto às entidades. Ah, mas eu tenho o meu orixá de Umbanda. Vamos voltar um pouquinho, vamos respirar fundo e vamos entender. A Umbanda, como eu falei, cultua os orixás. A Umbanda cultua as entidades, mas louva os orixás. Justamente porque no processo de criação da Umbanda, lá em meados de 1908, que é o ano de fundação da Umbanda, 1910, então, primeira década do século XX, segunda década do século XX, a Umbanda recebe muita influência cultural de outras religiões que também existiam no país. Uma delas, o Candomblé. Portanto, a Umbanda começa a cultuar a entidade, os espíritos, e a louvar os orixás através dessas influências que recebe. Tá? Então, gente, cada um no seu quadrado. Cultuar é praticar.
é conhecer o segredo, é saber tratar de cada um deles. Né? É saber fazer nascer, é saber fazer crescer, é saber levar o segredo adiante. Louvar é honrar, é adorar, é respeitar, né? É justamente render louvores, admirar e, portanto, também cuidar. Mas é muito diferente eu render, ter respeito a uma energia, né? Render homenagens, cuidar dela no sentido de, como eu gosto e, portanto, eu cuido, do que tratar, do que nutrir, do que saber cultuar. Então, vamos lá. Umbanda cultua entidades e louva os orixás. O que é o candomblé? Qual que é aí a questão com o candomblé? O Facebook não está respondendo. Pode deixar que tá isso aí Aguarde. mesmo. Aí. É isso aí, ele tá transmitindo, pode ficar tranquilo. Tá bom. Aqui tá bem tranquilo, o pessoal da rádio tá aqui acompanhando, vendo se a transmissão tá legal, né? Mas tá indo bem direitinho. Dá uma travadinha de vez em quando, vão me sinalizando quem estiver assistindo aí comigo, né? Vai dando uma sinalizada, gente, nos comentários, se tá travando demais, como é que tá o áudio. Aqui eu tô acompanhando e tá, aparentemente, indo bem tranquilinho. Então, vamos lá, entendemos o que é Umbanda. Né? Umbanda é uma religião brasileira, fundada no Brasil, a partir de uma dissidência do kardecismo, que tem por base o culto às entidades e o louvor aos orixás. E o candomblé? O candomblé é exatamente o contrário disso. O candomblé é uma religião também brasileira, né? E isso é uma coisa que, inclusive, antes de eu explicar o que é o candomblé, né, gente, vamos deixar uma coisa bem clara, e aí o pessoal de candomblé, muitas pessoas de candomblé vão ficar mordidos comigo agora com o que eu vou dizer. Né? É comum a gente ouvir e ler, principalmente no Facebook, né, as pessoas dizendo, eu sou de uma religião milenar, eu sou de uma religião milenar. Para de loucura. Para de loucura. O candomblé não é milenar. Primeiro, candomblé não é uma religião africana. Candomblé é uma religião brasileira. Segundo, candomblé não é milenar. Os primeiros candomblés existentes na história da humanidade datam ali de 1600 alguma coisa, 1700 alguma coisa. Então a gente é de uma tradição secular. Tá? Tradição secular. Vamos saber contar o tempo, né, e parar de falar bobagem por aí. Tá? Então vamos lá. Candomblé é o quê? O candomblé é uma religião brasileira. Brasileira. Que surge na Bahia em meados do século XVI e XVII. Justamente por quê? Porque na África existia o culto aos orixás. Ponto. Não existia e não existe até hoje uma única religião organizada, definida, com passo a passo de como cuidar dos 16 orixás. Até porque, se a gente for olhar, né, e aí eu pego o gancho lá no início do nosso programa, for olhar livros sérios de autores que sabem o que estão falando, e um deles que trabalhou e pesquisou com excelência o candomblé e as demais religiões africanas, tá, é o Pierre Verger. Né? O Pierre Verger, que é muito conhecido pelas fotografias, tem inclusive o Instituto Pierre Verger em Salvador, e eu quero deixar aqui o meu respeito, né, ao pessoal do Instituto Pierre Verger, que traz até hoje o trabalho desse tremendo fotógrafo e pesquisador das religiões. Né? Se a gente for olhar, inclusive nas histórias do Pierre Verger, tá, existiam mais de 400 orixás na África. Mais de 400 orixás diferentes. Por quê? Porque cada cidade, cada região da África, e aqui vale a gente lembrar que a África é um continente, não é um país. Quando a gente fala de África, a gente está falando de inúmeros países, com inúmeras culturas diferentes. Então, em toda a África, eram cultuados mais de 400 orixás diferentes. Cada cidade, cada região, cada família, muitas vezes, cultuava um único orixá, que era o seu ancestral. Então, quando acontece, né, quando começa o processo de escravidão, né, em que os europeus invadem a África, fazem o tráfico negreiro, e de 7 milhões de negros escravizados na África, que vêm para as Américas,
cerca de 4 milhões chegam, 3 milhões morrem no meio do caminho. Desses 4 milhões que chegam nas Américas, de 2 a 3 milhões vêm para o Brasil. Então vocês imaginam, 2, 3 milhões de pessoas de países diferentes, falando idiomas diferentes, né, com culturas diferentes, que se pareciam, mas não eram a mesma coisa, são jogadas aqui no Brasil e escravizadas e usadas como objeto, né, como bicho, tratadas como bicho. Então, na África, eles entravam nas tribos, entravam nas cidades, entravam nos reinos, queimavam tudo, quebravam tudo, dominavam tudo, né? E aí vinha de lá pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, as famílias inteiras eram escravizadas e trazidas para cá. Mas qual que era? E olha como é cruel isso, gente. Qual que era a estratégia, né, do dominador? Justamente separar essas famílias. Porque se quem estiver do meu lado não tiver vínculo familiar comigo, falar um idioma diferente, apesar de se reconhecer pela cor da pele, porque eram todos negros, mas eram de países diferentes, de cidades diferentes, de idiomas diferentes, é muito menos provável que esse grupo vá se organizar e gerar uma revolta, né? E atacar o dominador. Então, o processo escravagista funcionou mais ou menos dessa forma. Agora, quando os negros africanos chegam aqui no Brasil e são colocados, né, nesse processo, ainda que as famílias sejam quebradas e separadas, né, os membros das famílias sejam separados uns dos outros, o negro começa a se identificar justamente pela cor da pele. Né, pela cor da pele, uns com os outros. E aí ele ressignifica a família. Se não existe mais, se ele é separado, né, do pai carnal, da mãe carnal, dos irmãos, dos familiares de sangue, ele passa a criar ao redor dele uma família simbólica. Né? Um pai de criação, um irmão de consideração. A gente mesmo, até hoje, quantos de nós não tem, né, um melhor amigo, uma melhor amiga, um tio que nos criou e que a gente considera como pai, um amigo ou uma amiga que a gente considera como irmãos? É mais ou menos esse o processo que os negros constroem aqui, tá, em meados de 1500, 1600. Com isso, e também por todo um processo histórico, e se a gente for falar aqui de detalhes da história, vai o programa inteiro, né? Com isso, o que acontece? Eles começam a perceber que além da cor da pele, além da condição de escravos, né, apesar de serem de regiões diferentes, apesar de terem culturas religiosas diferentes, cada uma dessas culturas religiosas, cada forma de tratar dos seus deuses, né? Cada orixá, cada um desses mais de 400 orixás, tinham similaridades entre si. Se pareciam. Então, é muito comum, dentre o povo de Candomblé, né, existir uma discussão aí, mas Xangô e Airá são o mesmo orixá? Não, gente, vamos ser bem direto, não são o mesmo orixá. Mas são orixás tão parecidos que no dia a dia, que no geral, se cultuam da mesma forma. Se cultuam da mesma forma. Muda detalhe, muda segredo, muda fundamento lá dentro do quarto de santo. Mas Iansã e Oiá, né? Oiá e Oiá Onira são a mesma orixá? Não, não são a mesma orixá. Não é exatamente a mesma energia. Mas elas são tão parecidas que são cultuadas no dia a dia, são cultuadas da mesma forma. E aí o que acontece? Por todas essas similaridades, por começarem, né, a perceber que o orixá que vinha, né, que veio através dos negros bantus, ou a energia, o Deus cultuado pelos negros bantus, de determinada cidade, era muito parecido pelos aspectos que ele cuidava, pelo tipo de energia, pela forma de oferenda, enfim, por uma série de características, era muito parecido com determinada divindade, com outro Deus, né, cultuado na Nigéria, por exemplo. Esse culto ele começa a se remodelar, a se reorganizar aqui no Brasil. E a partir dessa recombinação, a partir dessa ressignificação do culto africano, que se forma o candomblé. Então,
como eu falei antes, né, até deu uma engrossada aqui, uma esquentada, eu disse, gente, vamos parar de loucura, que candomblé não é religião milenar. Tampouco é religião africana. Candomblé é uma religião brasileira, de matriz africana, fundada por africanos, criada, inventada por africanos, aqui no Brasil. Isso lá em 1700. 1732, se eu não me engano, historicamente é o registro que se tem do primeiro candomblé. André Maurício, querido, seja bem-vindo à nossa live. Estou aqui acompanhando alguns comentários. Adriana Silva, né, Eliana Pago, sejam muito bem-vindos. Então, gente, com tudo isso, o que acontece? Né? O candomblé, lá em 1700 e pouco, ele se reorganiza, ele se inicia aqui no Brasil e vem evoluindo, né? Vem seguindo com o passar dos anos, vem se modificando. Ali para o final do século XIX, então 1850 até 1900, acontece um fluxo de viagens de algumas mães de santo de candomblé em Salvador para a África. Para a África. Principalmente, três principais delas, né? Yanassô, Yadetá e Ai, perdão, gente. As três principais delas, né? Yadecá, Yanassô e Yadetá, que fazem esse fluxo, e descendentes delas também, depois ali mais para o início do século XX, 1900 e alguma coisa, começam a fazer intercâmbios culturais com a África, e aí vão resgatar um pouco mais dessa cultura, de como se cultuar os orixás. Os segredos, elas levam daqui, por exemplo, o culto ao Oxóssi, ao orixá Oxóssi, do qual eu sou iniciado, em função de toda essa questão do tráfico negreiro, da escravidão. Chegou ali um determinado momento, entre 1700 e 1900, que o culto de Oxóssi praticamente desapareceu na África. Porque todos os sacerdotes que conheciam o seu segredo, todos os sacerdotes que eram iniciados ao Oxóssi, tinham sido escravizados para as Américas. E aí o que acontece? Nesse processo de intercâmbio, final do século XIX, início do século XX, essas sacerdotisas brasileiras já, né, porque eram descendentes das africanas que tinham sido trazidas para cá na escravidão, vão em viagem até a África e levam muitos dos segredos do culto de Oxóssi para lá. Ao mesmo tempo, de lá trazem muitos outros segredos e muitos outros detalhes de como seguir, né, a tradição. E por isso o candomblé foi também evoluindo, foi também se modificando. Só que até então, a gente está falando aqui de candomblé e vocês viram que eu não toquei no assunto de espírito. Não falei de entidade nenhuma. E essa é a grande questão. Como eu expliquei lá no início, a Umbanda cultua os espíritos, cultua as entidades e louva e rende louvores e rende homenagens e respeita e reconhece o poder dos orixás. No candomblé é exatamente o contrário. O candomblé cultua os orixás. O candomblé conhece os segredos de cada um dos orixás, que daqueles 400 e tantos que existiam na África, foram se agrupando, foram encontrando similaridades, foram se reorganizando realmente, né? E hoje nós temos, de uma maneira genérica, 16 orixás cultuados no candomblé. Mas o candomblé, como eu disse, se formou aqui no Brasil. O candomblé é uma religião brasileira. E, portanto, também tomou contato com outras tradições, com outras religiões. Principalmente no início do candomblé. Os primeiros negros, né, que fundaram os calundus, que depois viraram os candomblés, tiveram muito contato com as tradições indígenas, por exemplo. Com isso, acaba se conhecendo e, portanto, louvando os caboclos, por exemplo. Mas eu volto a dizer, gente, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Umbanda não faz santo. Umbanda não inicia para orixá. Assim como candomblé não faz caboclo. Candomblé não inicia para caboclo. Cada um no seu quadrado. E aí é que um completa o outro. Então,
O título da nossa live hoje, né, é Umbanda, Candomblé, Ifá, e agora, para onde eu vou? E eu quero contar um pouquinho para vocês, antes de falar sobre o Ifá e avançar um pouco aqui na nossa live, eu quero explicar para vocês por que eu estou tratando desse tema hoje. Essa semana, uma moça me procurou para jogar búzios, né, e ela veio me dizer, na verdade ela me procurou para perguntar se eu fazia iniciação em Ebé, Abicu e Ifá. E eu expliquei para ela, eu disse, não, eu não faço essas iniciações, porque essas iniciações, essa forma que você está me procurando, são típicas da tradição de Ifá, que é uma outra religião. Eu sou babalorixá, eu sou pai de santo de candomblé, eu faço as iniciações e cuido e cultuo, né, e conheço os segredos de fazer nascer, de cuidar e de tratar os orixás dentro do candomblé. E ela me disse assim, mas é porque eu fui fazer consulta com uma sensitiva que jogou búzios para mim e o caboclo disse que eu tinha que me iniciar nessas tradições. Gente, não é mentira, eu não estou inventando essa história, isso aconteceu essa semana. Na verdade, o tema do nosso programa de hoje ia ser outro. Eu ia falar sobre pombagiras, amor, a gente tem as vésperas praticamente dos Dias dos Namorados, mas eu achei muito importante trazer esse tema, né? Então, ela foi jogar búzios com uma sensitiva, onde o caboclo disse que ela tinha que se iniciar de Ifá. E eu sou de Oxóssi Cunhaçã, gente, a minha língua não cabe na boca. Eu não consigo ver e ouvir, principalmente, alguns absurdos e ficar quieto. Quando ela me falou isso, eu disse para ela, olha, com todo respeito, mas essa pessoa que atendeu você é uma marmoteira. É uma marmoteira, porque isso não existe. Isso não existe. E ela acabou me contando um pouquinho mais e tal, e a gente chegou à conclusão de que realmente é uma marmoteira, né? Porque, gente, quem é que joga búzios? Quem joga búzios é pai de santo ou mãe de santo de candomblé. Ponto. Tem que ser iniciado no candomblé, tem que tomar as obrigações de 1 ano, de 3 anos, de 7 anos, tem que receber os direitos para poder jogar búzio, tem que assentar um Exu, tem que fazer uma série de rituais para eu poder chegar numa mesa de búzio e fazer essa consulta. Então, quem é de Umbanda não joga búzio. E eu vou fazer aqui uma provocação que, salvo engano, e aqui é só para não dizer que eu sou o rei da verdade nesse sentido, e eu não sou, quem é da tradição de Ifá, também não joga búzio. Tradição de Ifá joga Opelê Ifá, que é um outro oráculo. É um outro oráculo. Até porque, gente, o jogo de búzios, como nós conhecemos hoje, também foi criado aqui no Brasil. Também foi criado aqui no Brasil. É um oráculo que foi criado justamente durante a fundação do candomblé, durante a criação do candomblé, lá em meados dos séculos 17 e 18, para que as mães de santo, né, as primeiras sacerdotisas de candomblé, pudessem utilizar um oráculo. Porque até então, na África, só os homens podiam manipular justamente o Opelê Ifá, que é o oráculo próprio da tradição de Ifá. Então, gente, cada um no seu quadrado. E isso é o mais importante de toda a nossa live de hoje. O mais importante é entender que caboclo não manda ninguém fazer santo, caboclo não manda ninguém se iniciar em Ifá, assim como o jogo de búzios de candomblé não manda ninguém fazer camarinha de caboclo. Não manda ninguém, aliás, no jogo de búzios de candomblé, nem aparece esse tipo de energia. Caboclo, cigano, preto velho, são lindos, são lindos. Eu tenho até hoje, a minha história religiosa começa na Umbanda. Eu sou, né, tenho as minhas obrigações, os meus direitos tomados na Umbanda, apesar de lá no meu terreiro a gente não ter o costume de praticar. Mas eu tenho até hoje meu caboclo, seus 7 flechas, minha preta velha, Dona Maria Conga. Carrego eles comigo até hoje, mas nunca, caboclo, preto velho, pombagira vai falar num jogo de búzios de candomblé. Nunca! Isso não existe, isso é marmotagem. Assim como um caboclo, uma preta velha, um Exu, uma pombagira, nunca vão poder dizer, definir, determinar, ordenar
que alguém faça santo ou que alguém se inicie em Ifá. Cada um no seu quadrado. Espírito fala de espírito, jogo de búzio fala de orixá. Ponto. Misturou, cruzou as coisas, é invencionice. Misturou, é invencionice, é marmotagem. E vamos parar de marmotagem. Até porque, gente... eu tô vendo aqui a Josimari, né, dizendo que só rindo. Pois é, Josi, só rindo, porque a coisa tá muito feia por aí. A coisa tá muito feia. O pessoal... Gente, eu acabei de dizer, né, e talvez muitas pessoas não saibam, eu comecei a minha vida religiosa na Umbanda, e tenho até hoje as minhas entidades de Umbanda. Acho a Umbanda linda, linda. E uma vez por ano eu cultuo o meu caboclo, né, faço todos os sacrifícios, todos os rituais, tudo que ele tem que ganhar, dentro da linha de Umbanda. Candomblé não se mistura com isso. A Umbanda e o Candomblé são complementares. Justamente por quê? Porque são diretamente opostos. A Umbanda cultua a entidade e louva o orixá. O Candomblé cultua o orixá, conhece o segredo e louva as entidades. Então, um pode trocar conhecimento com o outro, mas não pode querer misturar. É igual querer misturar água e óleo. É igual querer misturar água e óleo. Né? E essa semana, agora, hoje de manhã, se eu não me engano, vindo para cá, né, eu também... Deixa eu só ver aqui o Genilson Camargo está perguntando, e o que você diz do jogo de búzios para Exu? Genilson, essa é uma outra questão, tá? E uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, ó, gente, só para entender aqui o gancho que eu estou pegando, Genilson Camargo está perguntando, e o que você diz do jogo de búzios para Exu? Essa é um outro assunto, Genilson, que eu vou até tratar com mais detalhes num outro programa. Tá? O que a gente tem que entender é o seguinte: o mesmo nome para duas energias diferentes. Existe o orixá Exu, cultuado no candomblé. E existe a entidade Exu, que é espírito. Orixá é força da natureza. Entidade é espírito. É morto que volta através de incorporação. Tá? Eles têm o mesmo nome, mas são coisas diferentes, apesar de serem parecidas. No jogo de búzios, o orixá que responde, que fala, que traz as mensagens, é o orixá Exu. Mas eu entendo ao que você está se referindo, Genilson. Você está me perguntando do que algumas pessoas chamam de búzios negros, búzios das trevas, búzio de quimbanda, né? E aí é uma outra questão. Existe, tá? É uma outra tradição, é uma outra religião, que é quimbanda, que tem o seu oráculo, mas não vamos misturar as coisas, tá? Búzios de Exu existe, mas apesar de ser o mesmo nome, e apesar de ser o mesmo tipo de concha, são oráculos diferentes. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, Umbanda não faz orixá. Umbanda não inicia santo, não inicia orixá. Quem disser que é feito de santo na Umbanda, foi feito de bobo. Foi feito de trouxa. Assim como Candomblé não faz camarinha de caboclo. Não faz camarinha de preto velho. Não inicia ninguém para a entidade. Quem disser que, né, foi iniciar, que fez camarinha de caboclo, que fez os 7 cruzamentos da Umbanda, né, na lomba, no mato, na estrada, na beira da praia, né, quem fez, quem passou, quem conhece a Umbanda lá, a Umbanda que se dá o respeito, a Umbanda que é Umbanda de verdade, sabe do que eu estou falando, sabe dos 7 cruzamentos. Que não era em um ano e não era num curso que se aprendia a fazer Umbanda. Então, o Candomblé não faz isso. Tá? Assim como, e era isso que eu queria comentar, eu estava vindo para cá, não me lembro agora se foi ontem à noite ou hoje de manhã, que eu respondi o comentário do Babá Diego Campos, aqui de Osasco, né, falando de uma das principais obrigações de um pai de santo de candomblé, de um sacerdote ou de uma sacerdotisa de candomblé, que é explicar para os seus filhos que candomblé não desenvolve mediunidade de ninguém. Até porque o que a gente trabalha no candomblé não é a mediunidade de ninguém. Candomblé não incorpora orixá. Mas o candomblé tem o transe de orixá. E qual que é a grande diferença? A grande diferença é justamente que incorporação é própria e legítima da Umbanda. Por quê? Porque é um espírito de fora
que in para dentro, ó, é de fora para dentro, é incorporação. É uma energia, é um espírito, tá tranquilo. É uma energia, é um espírito que vem de fora e se encaixa no corpo espiritual do médium na hora de trabalho. In, de fora para dentro, incorporação. Então, é uma outra energia, é uma outra entidade que incorpora, que vem e se encaixa no médium para trabalhar. Ah, mas com orixá não é a mesma coisa? Não, pelo contrário. Justamente o contrário. E por que eu estou aqui afirmando que Umbanda não faz santo de ninguém? Porque o orixá, ele não vem de fora. O orixá não é uma energia de fora para dentro. É o contrário. É de dentro para fora. Para poder ser iniciado de fato e de direito ao orixá, é preciso literalmente plantar a energia do orixá dentro da gente. É preciso plantar a energia do orixá dentro da gente. Né? Colocar para dentro. E aí o que acontece? Acontece o transe do orixá. De dentro para fora. O orixá toma a pessoa e a pessoa se torna o orixá naquele período. O Messenger não está respondendo. É só fechar. Aí, voltou. Voltou. Tá voltando. Aos pouquinhos ela tá dando uma... A internet hoje, pelo jeito, não tá boa. Gente, quem tá me assistindo na live, só comenta aqui pra mim se tá conseguindo assistir direitinho. Eu vou repetir o que eu acabei de explicar sobre a diferença de incorporação e para que não se perca aqui. Eu acho que deu uma travada na transmissão. Então, entidade, espírito, incorpora de fora para dentro. Do mundo espiritual, encaixa no médium e, durante aquele período de trabalho na sessão de Umbanda, se comunica, dá passe, né, e dá consulta. Como é que funciona o orixá? A iniciação de fato e de direito, e por isso eu digo que a Umbanda não inicia orixá. Orixá ele passa a fazer parte interna de mim. Então, o transe do orixá não é uma energia externa que encaixa. É uma energia interna que explode e toma o corpo da pessoa. E essa pessoa, ela se torna o orixá naquele período. Então, não tem como incorporar o orixá porque não é uma energia de fora. Orixá não vem do astral, do espiritual, até porque orixá não é espírito. Orixá é força da natureza, plantada dentro de mim, e por isso que no candomblé a gente só é iniciado para um orixá. Eu sou iniciado para Oxóssi. O candomblé cultua todos eles, mas cada um de nós tem um único orixá principal, né? Um único orixá que é plantado dentro da gente e tem esse poder de excorporar, de explodir e me transformar em Oxóssi por alguns minutos. Então, vocês começam a perceber qual é a grande diferença e isso precisa ficar muito claro, gente. Porque tem loucura sendo feita por aí. Tem loucura sendo feita por aí. Tem gente vindo para minha consulta no Jogo de Búzios dizendo que fez santo. Ah, eu sou feita de santo, eu sou feita de santo. Aí eu vou ver, a pessoa diz que foi feita na Umbanda. Foi feita de trouxa. Foi feita de trouxa. E aí, gente, eu vou dizer para vocês, sabe o que eu mais sinto saudade? O que eu mais sinto saudade? De uma boa sessão de Umbanda de caboclo. Só caboclo. De uma boa sessão de Umbanda de preto velho. Mas só de preto velho. Sem orixá. Sem falangeiro. Sem... Então vamos parar de misturar, vamos parar de loucura. Cada uma dessas religiões é linda no seu segredo. E quando começa a misturar, começa a fazer um pouco de tudo.
E quem faz um pouco de tudo, faz um monte de nada. Faz um monte de nada. Respondendo rapidamente aqui, alguém tinha perguntado se candomblé cultua ciganos. Acho que está respondido, né? Candomblé cultua orixá. Louva as entidades. Umbanda cultua as entidades e louva os orixás. Se completam justamente porque são opostos. Justamente porque são opostos. E aí, o tema do nosso assunto, do nosso programa de hoje, também fala da questão de Ifá, da tradição de Ifá, que tem se tornado tão comum hoje em dia, né? Tem crescido muito no Brasil, né? Muita gente se iniciando em Ifá, se tornando babalaô, se tornando Aoifá. E eu digo para vocês, gente, assim como o candomblé, a tradição de Ifá, como nós temos hoje, como é conhecida hoje no Brasil, também é uma religião inventada. Inventada por africanos e trazida para o Brasil, né, que primeiro de tudo, gente, vamos deixar muito claro, é uma religião válida, sim. Tá? Assim como a Umbanda é uma religião válida, assim como o Candomblé e as suas vertentes também é uma religião válida, a tradição de Ifá também é uma religião muito bonita e válida. Criada, inventada por africanos, que fizeram o quê? Exatamente como aconteceu com o Candomblé. Há 300 anos atrás, né, o culto de Ifá, como tem hoje no Brasil, é uma reorganização dos diversos tipos de culto que existem na África, que é um continente, não é um lugar só, e trazida para o Brasil. E que tem os seus segredos, os seus fundamentos, né? E que conhece a forma, que é diferente do candomblé, mas é tão válida quanto, de cuidar, de cultuar cada um desses orixás. Né? Simone Couto está comentando aqui, o Oxóssi da Umbanda é muito diferente do orixá Oxóssi do candomblé. O Oxóssi da Umbanda é o mesmo Oxóssi do candomblé. O orixá ele é um só. Só que no candomblé ele é iniciado e ele excorpora, ele entra em transe. Na Umbanda não, tá, Simone? Mas vamos voltar aqui para a questão do Ifá. Então, gente, da mesma maneira que o candomblé surgiu há 300 anos de uma reorganização de diversas culturas, de diversos conhecimentos a respeito do trato ao orixá, e se fundou, e cresceu, e se criou, né, aqui no Brasil, como candomblé, a tradição de Ifá, como a gente conhece hoje no Brasil, é a mesma coisa. Então, com todo respeito aos homoifás, aos babalaôs brasileiros, não venham me dizer que o que é feito aqui no Brasil como tradição de Ifá é o que é feito na África, porque isso é mentira. É o que é feito em uma cidade da África. Então, a iniciação para Ogum no Ifá, né, ou o Ixefá, que é o primeiro passo, né? O Ixefá é a forma como é feita Ifá em uma parte da África. Não vem me dizer, até porque isso é impossível, não existe uma única religião, uma única forma de fazer num continente inteiro. Então, gente, vamos parar de loucura, vamos botar coisas claras. Porque não dá mais para chegar num jogo de búzio e dizer que foi feita de santo na Umbanda. Assim como não dá mais para entrar numa sessão de Umbanda, para tomar um passe, para receber um conforto, para receber uma limpeza de um caboclo, e daqui a pouco ouvir que você tem que se iniciar em Ifá. Cada um no seu quadrado, uma coisa não mistura com a outra. São lindas na sua individualidade. Assim como o Ifá também é lindo lá, para quem é de Ifá. Porque, gente, vocês vão me desculpar, tem muita gente de candomblé se iniciando no Ifá. Muita gente de candomblé se iniciando no Ifá. E eu não quero entrar nessa discussão, até porque a gente está quase chegando aqui no finalzinho do programa de hoje, mas o povo de candomblé que se iniciou no Ifá, que se iniciou para outros orixás, olha para dentro de si. Respeita o teu santo. Respeita o teu orixá, porque se por anos na tua vida,
Eu vou me pegar de exemplo, eu não sou de Ifá, eu sou iniciado no Candomblé, mas vou botar o meu nome para não citar ninguém de fora e não ofender, tá, gente? Mas se por 8, 9 anos, eu sou iniciado há praticamente 9 anos para Oxóssi, dentro do Candomblé, por 9 anos Oxóssi me valeu. Aí, de repente, por uma sedução, por uma sede de poder, por achar que um é mais poderoso que o outro, eu vou lá e decido me iniciar de Ifá. E aí outro orixá vai comer na minha cabeça? Como que é isso? Aí eu vou renegar todos os anos em que Oxóssi foi e é até hoje meu pai? Então para. Para de loucura, porque se o povo de Candomblé não gosta, e com todo direito, não gosta, né, de ver as pessoas de Umbanda dizendo que são iniciadas para orixá, porque isso é um fundamento, isso é uma propriedade do Candomblé, respeita o teu santo e para de querer buscar em outro lugar um poder maior, uma pureza, porque, vamos falar bem claro, o culto de Ifá, a tradição de Ifá como ela tem aqui no Brasil, não é pura! É uma reorganização do que existe na África. Exatamente como o Candomblé fez há 300 anos. Qual a diferença de que o Candomblé tem 300 anos? A tradição de Ifá tem uns 40. Ainda está se formando, ainda está se organizando. Para com essa sede de poder, de que é mais puro, de que é mais forte, de que é mais poderoso. Isso não existe. Isso não existe. A tradição de Ifá é linda. É linda. E eu conheço alguns babalaôs, eu conheço alguns sacerdotes de Ifá que fazem ela com excelência. Porque fazem só ela. Porque se dedicam a fazer o seu melhor. Assim como eu conheço pais de santos, sacerdotes, zeladores de Umbanda, que graças a Exu e a todos os orixás fazem a Umbanda que eu conheci há mais de 30 anos. Caboclo, Preto Velho e Herê. Cruzamento na mata, cruzamento na estrada, cruzamento na lomba. Isso é Umbanda e fazem com perfeição. Gente, para vocês terem uma ideia, eu conheço uma sacerdotisa, uma zeladora de Umbanda, porque eu tenho um carinho enorme, que a cabocla dela já fez até um parto de uma senhora. Até um parto. A moça chegou para a sessão, ela estava grávida e a bolsa estourou. E não dava tempo de chegar a ambulância, não dava para ligar para o médico, enfim. A cabocla dela virou, incorporou no mesmo momento. E a cabocla dela fez o parto. Então isso é lindo. Olha a pureza, olha a magia, né, de um espírito, de uma Índia. Como que acontecem os partos no meio da mata, gente, numa tribo indígena? Tem ambulância que vai lá, tem médico, tem leito de hospital? Não tem, é ali, é no chão, é na terra, é dentro da oca, que as parteiras vão lá e fazem dar a luz. Olha que lindo que é, que puro que é. Uma senhora entrar em trabalho de parto no meio de uma sessão de Umbanda e a cabocla vir e a cabocla mesmo fazer esse parto. Isso é Umbanda. Isso é Umbanda. Assim como no Candomblé, né, os orixás transformam a nossa vida, mudam a nossa vida. E excorporam. Eu me torno Oxóssi quando do momento do transe. Porque é isso que é feito. É puro. Não mistura. Eu volto a dizer, gente, a gente está aqui com 2 minutinhos para encerrar o programa. E eu volto a dizer, né, quando se começa a misturar, quando se faz um pouco de tudo, na verdade, está se fazendo um monte de nada. Um monte de nada. Então, essa conversa que é muito comum hoje em dia, né, que cada um que mexa as suas panelas, se está dando certo, não, para. Tem um monte de coisa que dá certo, tem um monte de coisa que funciona, mas que é errada. Né? Tem muita família que é sustentada com dinheiro de tráfico de droga, por exemplo. Funciona, mas não está certo. Então, para com essa loucura. Tá, gente? Deixa eu só ver aqui os últimos comentários antes de ler algumas previsões, de deixar a nossa palavra do dia. Eu acho que eu consegui tratar aí com bastante coisa. Tiago de Paula.
Ele diz, nunca entendi, sou iniciado no candomblé, conheço o xirê, no entanto descobri que a Umbanda tem orixás igual ao candomblé. Exemplo, Ogum, Odeia, Manjá, Oxalá, no entanto ninguém incorpora em Oxalá. Então, Tiago, essa é a grande questão. Eu não quero me repetir, a gente está no finalzinho do programa, eu vou convidar você, assim que o programa terminar, leva acho que 1 ou 2 minutos, o Facebook já coloca o programa inteiro para você poder assistir. E aí você pode voltar lá no início, eu tratei e expliquei em detalhes essa questão. Pai Edson de Oxum, querido, Pai Edson Alexandre Salles está aqui dizendo, certíssimo, até porque se a iniciação de Ifá fosse aqui como originalmente é na África, hoje seríamos com toda certeza recriminados, não é, meu amigo? Pois é, né, meu pai? Assim como, se nós mantivéssemos alguns dos rituais que eram feitos, da forma como eram feitos na iniciação do candomblé há 10, 20, 30 anos atrás, nós seríamos discriminados, como já somos. E falando nisso, gente, essa é a grande questão, misturar é só dar margem para fazer bobagem e com isso dar mais munição para discriminação, para o preconceito religioso, para a intolerância, que é o nosso grande inimigo. Seja da Umbanda, seja do Candomblé, seja do Ifá, seja da Jurema, a intolerância religiosa é o nosso grande inimigo. E onde é que começam as brigas internas? Começa quando um quer cruzar o caminho do outro. Quando ao invés de andar lado a lado de mão dada, a gente quer se atravessar. Então é isso, gente, cada um no seu quadrado, porque cada um fazendo aquilo que faz bem, faz com excelência. O nosso programa está chegando ao fim, aliás, eu já passei acho que 2 minutinhos aqui, então eu quero me despedir e agradecer a cada um de vocês que me acompanhou, e convidar para conhecer o mais novo lançamento da minha editora, da editora Arolê Cultural, que vai estar na Bienal do Livro, agora em agosto, que é o livro Palavras de Axé, volume 1. Palavras de Axé, que é um livro oráculo. Você mentaliza suas questões, abre ele aleatoriamente, e recebe uma mensagem, uma inspiração dos orixás. Quem quiser saber mais sobre o Palavras de Axé, pode entrar lá no site da editora, www.arolecultural.com.br, faz o seu cadastro e recebe as novidades, já concorre a ingressos para a Bienal, ou pode me chamar no WhatsApp, que é o 011 99283 3477. Um grande beijo, até a semana que vem. Gratidão e abundância. Kubulama, Diama, Mamae. Kubulama, Diama, Mamae.